Então, quem se habilita a ler o caso? Paciente com 53 anos, sexo masculino, médico de urgência e emergência. Apresentou quadro de tromboembolismo em membro superior direito. Havia tido quadro gripal leve e moderado há 15 dias, tendo se automedicado com coquetel anti-Covid. Com melhora dos sintomas há pouco mais de uma semana. Apresentava exames laboratoriais normais, exceto pelo sumário de urina que apresentou hemácias em pequena quantidade. Passou a investigar a causa do tromboembolismo, sendo que ao realizar exames de imagem do abdômen foi identificada uma massa heterogênea bem delimitada de 4 centímetros no maior diâmetro do polo inferior do rim direito. Na descrição da tomografia, a massa se aproximava da pelve renal sem invadi-la e apresentava pulpar a cápsula de Gerota. Uma equipe constituída pelo cirurgião oncológico e o urologista foi formada para avaliar a conduta que deveria ser tomada para o paciente em questão. Há para ler as perguntas também? Sim. A relação entre a lesão renal encontrada e o quadro de tromboembolismo apresentado pelo paciente? Explique. Qual o seu provável diagnóstico para a lesão renal apresentada? Qual conduta deve ser adotada para o caso em questão e por quê? Tendo sido adotada uma conduta cirúrgica, que dados importantes o patologista precisa informar aos cirurgiões? Estabeleça um diagnóstico e, baseado neste, dê o prognóstico de seu paciente. A esposa do paciente, leiga na área da saúde, pergunta ao médico assistente o que significam as letras e números constantes no final do laudo, campo onde consta o termo de estadiamento patológico. Como você explicaria para uma pessoa sem qualquer conhecimento da área da saúde? E então, pessoal, esse caso, ele vai em substituição ao caso clínico 5 que os outros professores vão apresentar para vocês, que contempla justamente uma parte que a gente já viu, que foi aquela parte de intestino, né? Ele fala sobre um adenocarcinoma estenosante de colo sigmoide, com os devidos desenrolares de procedimento cirúrgico e tal. E aí, porque a gente precisa apresentar os quadros, os casos que são colocados, né? Eu resolvi apresentar na turma B, mas houve uma polêmica muito grande, porque o pessoal acreditou que a gente estaria perdendo tempo vendo uma coisa que já tinha sido explorada. Então eu resolvi aqui fazer um quadro bem simples, bem básico, né? Inclusive de um paciente que eu estou tendo contato. Alguns dados são bem parecidos com desse paciente, para a gente poder continuar nessa área que a gente está de trato genital masculino e parte de rins e ureteres. Então, eu elaborei esse caso aí para que vocês realizem uma pesquisa, né? Eu não sei se vocês conseguem se reunir em pequenos grupos. Aí, os grupos que eram antes constantes nas atividades presenciais, né? Talvez pelo WhatsApp, para a gente tentar responder essas questões aí que eu formulei. Vocês acham que vocês precisam de quanto tempo aí para me dar alguma resposta aí sobre o que a gente discutiu aí? O que eu formulei de questões, perguntas. Professor, Oi. o tromboembolismo ele vai ser causado realmente pela lesão renal ou tem relação realmente com a patologia do Covid? Quem perguntou, como é seu nome? Cristóvão. Cristóvão. É justamente
um critério que você vai ter que estudar e explicar, tá? Ele pode ter sido ocasionado pelos dois, mas aí você vai ter que escolher um dos dois e explicar por Sim. que o COVID ou o tumor renal cursou com esse tromboembolismo, entendeu? Dependendo do que você escolher, aí você vai explicar qual dos dois e como um desses dois foi capaz de realizar esse tromboembolismo. Sim, beleza, professor. Fica a seu critério. Se quiser explicar os dois, também pode explicar. Professor, acho que 10h40, 10h50 por aí. Será que aí todo mundo responde, né? E depois volta, é isso? Pronto, então a gente fica com 30 minutos para vocês darem uma lida com calma, tá? E aqui dá para vocês conseguem ver tudo? Eu diminuo aqui. É, só dá pra ver só o Eu tenho caso que mesmo. diminuir, professor. O documento fica muito pequeno e vocês não conseguirem ler. Professor, deixa Professor, nas você pode questões botar no... eu mando no grupo o caso e deixo só as questões sendo Já, explicadas. já printou Professor, o caso, então. coloca nas questões. Eu tirei print do caso. Coloca nas questões que. Isso. Se quiser aumentar um pouco também para ficar melhor. Aí. Aí. Pronto. Obrigada. São 10h17. Então, em 30 minutos, a gente retorna para ver aí as discussões, tá?
Professor, tá aí? Resolva isso com ele lá. Professor? Oi. Fiz uma pergunta no chat. Dá uma olhadinha, por favor. Bom dia, doutor Eduardo. Obrigado, viu? Você tem aqui o comprovante. Conhece o doutor Marco Aurélio, da plantão aí também? Ele está hoje de plantão no IML. Aí o quarto, ele quer que ele leve lá no hospital de guarnição. Está de plantão lá no hospital do Exército. Ele queria para hoje, mas não tem. Ele quer lá e quer o camponês cozido e quer o provolone. O provolone só chega na terça. O camponês cozido. Hoje chega lá, entendeu?
Oi, filho, papai tá dando aula, tá?
Vamos lá, pessoal. Beleza. Quem quer falar primeiro? Algum grupo aí, ou individualmente? Professor, então, eu estava conversando com a Aninha, né? A gente estava tentando achar alguma relação entre a lesão renal e o quadro de tromboembolismo. A gente pesquisou, não tem nada direto relacionado a isso, porém, fazendo assim uma linha de pensamento, pode ser que devido à lesão renal tenha tido uma hipertensão, né, arterial, e isso possa ter sido um fator de risco para o tromboembolismo. Apesar de eu acreditar que teve mais a ver com a infecção por Covid, que tem uma relação mais direta com o tromboembolismo. Alguém mais? Professor, tá dando de ouvir? Oi? Oi? Então, professor, o livro ele menciona a síndrome hemolítico urêmica, que ele relaciona com casos gripais. No caso, o COVID, ele afeta, no caso, como um efeito gripal para poder ser um gatilho dessa síndrome? Então, o Saulo também acredita que tem a ver com a infecção prévia pelo COVID, não é isso? Isso aí. Professor, Depois de todo mundo falar as opiniões, aí a gente conversa. Aí eu continuo, tá, Saulo? professor, Oi. eu também imagino que esteja relacionado com Covid, porque a própria infecção ela vai causar um dano endotelial, né, nos vasos. E isso pode gerar um trombo, um coágulo que vai se tornar um trombo. E devido esse trombo ter se formado lá no membro superior direito, ele pode atingir principalmente tipo o pulmão, que vai causar a TEP, pode atingir o cérebro, que vai causar um AVC isquêmico, ou o rim. São os três principais órgãos que podem ser afetados. Podem afetar outros? Pode, mas são os três principais devido aos pequenos vasos, né? Aí, esse tromboembolismo, ele pode atingir o rim e causar uma isquemia, ou ele oclui um vaso, né, e vai causar uma isquemia local ali no rim. Eu imagino que pode ser isso. Aí causa uma insuficiência renal. Na isquemia do rim por um trombo, como é que ela se comporta lá, morfologicamente? Cortou agora. Como assim, professor? Não entendi. Você acredita que o tromboembolismo, se ele ocorresse no rim, ele podia ter dado a imagem radiológica que foi identificada? É isso, não? Não. Já tinha uma lesão prévia. A imagem radiológica né? foi Já meio tinha que algo tumoral Papai está em prévio. aula. Papai não pode falar agora. Tá travando, Felipe. Pode falar, Luiz, pode falar. Pode Tá, seguir eu no imaginei que se raciocínio. você tinha associado o trombo à lesão renal que é existente lá. Porque, na verdade, pela própria questão da irrigação renal, quando você tem uma lesão isquêmica, a apresentação morfológica é em forma de cunha, né? Ele forma uma cunha com a base na periferia do rim. Então, a imagem cunha, que também é apresentada às vezes no tromboembolismo pulmonar, quando você tem um tromboembolismo pulmonar localizado, né?
diferente dos casos do COVID, onde eles fazem microtrombos em pequenos vasos, e a imagem geralmente é difusa, quando você tem um trombo pulmonar pegando um vaso grande, nesse tipo de órgão, pulmão, rins, você tem aquela imagem cunha, né, que é justamente a região da irrigação desse vaso, e aí você vai ter a base voltada para a periferia do órgão. Mas vamos continuar. Professor, Professor, Oi. eu estava vendo aqui que tem um grande risco de pacientes, não só como no caso também uma lesão renal ou pessoas que são crônicas. O grande problema é pela quantidade do suprimento sanguíneo que o organismo faz para os rins, né? Que tem uma porcentagem do débito cardíaco que vai para ele, que é acima de 20%, que é um número bem alto se a gente for analisar em relação ao resto do organismo. E esse suprimento sanguíneo é por causa de toda a reabsorção que ali é feita, só que aí esses coágulos, geralmente, eles são localizados ali na parte que vai fazer o suprimento sanguíneo da medula renal, né, que é feito pela microcirculação da vasorrecta. Lógico que você não pode. Saia daqui. Papai tá dando aula, vai para junto do João, vá. Eu vou fechar, vai machucar você. Maria, saia, saia. Maria, Certo. Esse caso, ele ficou para mim bem emblemático, porque, na verdade, trata-se de um colega médico que ele abriu um quadro, fez um tromboembolismo no membro superior esquerdo, e aí, na tentativa de achar uma causa, ele se submeteu a vários exames de imagem. E, como provavelmente vocês devem ter lido quando viram alguma coisa sobre tumor renal, a maioria dessas lesões renais, elas cursam com poucos sintomas. E geralmente se constitui um achado ocasional em um exame de imagem que a gente faz para outros motivos. E foi justamente o que ocorreu com ele. Ele não conseguiu achar a causa do tromboembolismo, inclusive ele não teve o coronavírus. Eu ilustrei para a gente poder associar, né, clinicamente a ocorrência dessa fase tardia e que está ocorrendo muito, é uma complicação comum nos pacientes que recebem alta vítima do coronavírus. E aí, depois deles estarem em casa, alguns internados com aqueles trombos na fase respiratória e tal, e aí eles vão para casa sem o uso de anticoagulante, e aí eles estão chegando a desenvolver, algumas vezes, não tão incomum, até facilmente, vários casos documentados, trombos tardios, que aí daria mais ou menos o período desse nosso paciente aí. Então, para o diagnóstico do trombo, seria mais por causa da doença, da formação de trombos da infecção pelo COVID. Seria muito caprichoso um tumor renal, ele maligno, né, invadir a circulação e gerar uma massa tumoral de tamanho suficiente para poder promover um tromboembolismo em um membro, né? Por exemplo, o membro superior direito, que foi o desse caso. Antes disso, eu acho que já não sei se foi o Gabriel, foi o Felipe, que citou os sítios mais comuns de metástases de neoplasias renais, né? Cérebro, pulmão
esses outros locais constituem bem mais comum. Então, para o tromboembolismo, a gente ficaria como hipótese mais plausível a complicação de um quadro prévio de infecção por coronavírus. E a segunda questão, o que é que vocês leram sobre as lesões renais tumorais mais comuns, com essas características aí que se foi apresentada? Oi? Estão me ouvindo? Professor, são os carcinomas de células renais, que aí são divididos em outros 4 tipos. Excelente. Quem falou foi o Luiz? Isso, foi. O carcinoma de células claras renais constitui em torno de 65% a 70% da maior parte das lesões malignas dos rins e que se encontra geralmente como um achado incidental quando o paciente está fazendo investigação para outras patologias. O paciente faz um ultrassom, uma tomografia de abdômen, procurando outro tipo de lesão ou outra queixa, por exemplo, uma colecistite, uma suspeita de uma diverticulite, de uma obstrução, às vezes até investigando um episódio aí de uma nefrolitíase, né, um cálculo renal, e aí quando ele se depara com uma lesão tumoral renal, a maioria, mas deixa aí, papai está usando aqui, vou para lá. Então, a maioria das vezes é um achado incidental. Se fosse benigno, a gente podia pensar no chamado oncocitoma. Também é uma lesão benigna, bem comum. A diferença radiológica nesse caso aí, o ultrassom e a tomografia, elas nos dão subsídio para a gente fazer uma diferenciação. O oncocitoma, ele é uma lesão que ele tem uma característica que tem uma cicatriz estrelada central. Ele começa a fazer fibrose. À medida que ele cresce, ele começa a fazer uma fibrose na região central. E é uma lesão que tem um excelente prognóstico, uma lesão benigna. Já o tumor de células claras renais, como o próprio Luiz Cristóvão falou, ele tem uma graduação, uma classificação que vai de 1 até 4. E aí, dependendo dessa graduação, a gente vai ter, digamos assim, que se preocupar mais ou menos com a evolução dessa lesão. Terceira questão que a gente apresentou aí, qual é a conduta que a gente deve tomar nesse caso específico e por quê? Professor, tendo em vista da questão do estadiamento, meu grupo definiu que o estadiamento deste câncer é T3A, devido à característica dele de ter poupado aquela cápsula. Nós olhamos em um protocolo aqui, e tendo em vista, a gente ter estabelecido esse estadiamento, aliás, o estadiamento T3A... Qual é o estadiamento de vocês? 3A? T3. T3? T3A. Tá. E os outros NM a gente não estabeleceu porque o caso não foi muito específico. Seria NX, MX, né? Porque não foi dado... A não ser que você, no anato patológico, você descrevesse linfonodos na gordura perirenal, e aí dependeria também do procedimento, né, que você teria escolhido aí no caso, que aí já entra nessa questão
questão número 3, para aí você determinar qual seria os critérios que você podia ter presente, né? Exato. Então, a conduta, primeiro, seria a questão de realizar uma biópsia, para fazer o estudo patológico e tentar definir qual é o tipo, e também tentar definir o estadiamento. E a partir do estadiamento, a gente define qual a conduta para tratamento, né? Que, no caso, de acordo com o que é mais óbvio, eu acredito que seja uma nefrectomia para esse paciente. No caso em questão, houve uma discussão entre o urologista e o cirurgião oncológico. Geralmente, os cirurgiões oncológicos, eles são mais invasivos, né? Eles têm aqueles casos de tumores disseminados, onde muitas vezes eles fazem um procedimento onde eles tiram um monobloco, né? Eles tiram praticamente tudo que eles veem na frente. E o urologista geralmente tem uma conduta mais conservadora. Nesse caso, especificamente, nas lesões renais, não cabe, numa lesão que foi descrita com 4 centímetros, a gente fazer a biópsia incisional. Por quê? Porque o procedimento ele é tão complicado e pode gerar um sangramento e até mesmo células malignas, fazer de semeadura da punção, que é bem mais interessante e mais viável no primeiro tempo já realizar a tentativa de uma cirurgia excisional, ou seja, retirar toda a lesão já nesse primeiro tempo. E no caso existiriam 2 opções: a nefrectomia parcial, onde ele faria um procedimento para retirar só o polo acometido, né, no caso o polo inferior do rim direito, né, isso que está no caso, ou se a imagem tomográfica favorecesse infiltração de pelve ou veia renal, aí seria o caso já de fazer uma conduta mais radical, de fazer uma nefrectomia total. Por que se opta pela nefrectomia parcial? Tendo em vista que a gente tem 2 rins, né? Um rim direito e um rim esquerdo. Existem algumas dessas lesões tumorais que elas têm alta incidência de bilateralidade, onde muitas vezes a lesão ela pode ser bilateral já no início ou ter uma maior probabilidade de desenvolvimento de uma lesão no rim contralateral. Então, a partir do momento em que se faz a nefrectomia parcial, a gente pode, se num segundo tempo ou mais adiante a gente tiver uma incidência, um comprometimento neoplásico no rim contralateral, aquele rim que ainda ficou, né, aquele mesmo já tendo seja a nefrectomia parcial, ele ainda vai ficar viável para evitar que o paciente perca muita qualidade de vida, né? A gente sabe que os pacientes que têm insuficiência renal, esses pacientes que fazem hemodiálise, são pacientes verdadeiros sofredores, né? Que passam muito tempo peregrinando aí através dos serviços de nefrologia e que terminam tendo uma qualidade de vida muito ruim. Então, seria esse o objetivo de fazer uma nefrectomia parcial. Mas já no primeiro tempo, tá, Felipe? Já no primeiro tempo, já a exploração cirúrgica, nesse caso, o rim como um órgão retroperitoneal, a abordagem cirúrgica não é pelo abdômen anterior, né? É pela região lombar. E aí essa cirurgia aberta, ela muitas vezes tem uma capacidade de você estimar, né? Afastar bem o comprometimento das margens da lesão, que é uma lesão relativamente grande. Professor, e Quer vai falar fazer alguma coisa, Luiz? a biópsia a gente faz quando, então?
na biópsia. Isso, porque você Nesse falou que caso dos nesse rins, caso a gente não faz. não, geralmente é biópsia de rim, core biópsia, onde você faz aquela punção por agulha grossa. Geralmente a gente reserva no rim para quando a gente quer estudar patologias da membrana filtrante. Quando a gente quer, geralmente, estudar As patologias glomerulonefrites? neoplásicas, que a gente quer fazer aquela imunofluorescência para ver a integridade da membrana filtrante e tal. Doenças de depósito, né, de imunocomplexos que podem cometer a função renal. Aí a gente sim pode fazer a biópsia, core biópsia, para esse tipo de investigação. Para neoplasia, geralmente a gente faz a nefrectomia parcial ou total mesmo. Beleza, professor. Quem estadiou o T3, explica o porquê do 3, que eu não entendi. Eu acho que é porque a gente pensou, professor, que tinha invasão das veias. Alguma coisa assim que a gente comentou com o Vitor. Tá, eu vou puxar aqui só a classificação que saiu para mim dessa lesão aí foi 1. Aliás, minto, foi 2. Porque o estadiamento T1, ele vai se a lesão tem até 4 centímetros. Espera aí que eu acho que eu estou falando besteira. No que eu vi aqui, até 7, professor. Até de 4 a 7. De 4 a 7 centímetros, estadiamento 2. 7 centímetros em diante é o 3. Até 4 centímetros ele estaria como 1. Professor, eu acho que é até 7 que fica no... Então tá aqui, ó. T0, ausência de tumor primário. T1, tumor menor do que 7 centímetros, confinado ao rim. T1A, maior do que 4 centímetros, confinado ao rim. T1B, maior do que ou igual a 4 centímetros, menor do que 7 centímetros, confinado ao rim. O T3, aí para a classificação de vocês, aí o tumor se estende aos vasos hilares ou invade a suprarrenal ou o tecido perirenal, não ultrapassando a fáscia de Gerota. Então, nesse caso aí, para CT3, a gente tinha que ter uma extensão além do rim, né? Que aí, nesse caso, vocês teriam que descrever que a lesão, apesar da imagem ser bem delimitada e aparentar não invadir a cápsula de Gerota, teríamos que, microscopicamente, a gente ter esse tipo de lesão. A gente já pincelou um pouco aqui sobre isso, mas no 4. Tendo sido adotada uma conduta cirúrgica, quais são os dados que a gente precisa informar para o cirurgião? O que é que esse laudo tem que ter? Professor, mas o patologista, para ele informar, ele não vai ter que ter feito uma biópsia? Você falou que não Sim, faz biópsia. nesse caso, vamos supor que a gente fez uma nefrectomia total, né? Então, chegou para mim, para a gente, para o patologista, a peça. Então, eu quero Tá, isso saber, foi depois, né? justamente, eu quero saber no meu laudo, o que é que eu vou precisar informar para esse cirurgião, para ele poder justamente pensar no paciente daí para diante, depois da cirurgia. Se o pedaço retirado tipo, o tumor não toca nas bordas? Eu não lembro Excelente. como é que... Primeiro passo, margens livres. Se esse tumor tem margens livres. O que mais?
Margens livres entra naquele de, tipo, não pegar nenhum vaso ou nervo? Não. Aí já é outro dado que a gente precisa dar. Nesse caso aí, se chama invasão linfovascular. Se o vaso, se o tumor, ele tem, em algum dos cortes histológicos, você identificou dentro de um vaso um trombo tumoral, você tem que citar no laudo, porque já vai representar, provavelmente, que esse paciente possa ser achado metástase à distância. Então, você já falou de margens, excelente. Margem cirúrgica, lembrando, margem cirúrgica. Invasão perivascular, invasão linfática. E o que mais que a gente pode falar aí? Que dado a gente viu lá na tomografia? Ele era uma lesão de 4 centímetros, que aparentemente não comprometia a pelve renal. Então, a gente vai ter que confirmar microscopicamente que essa lesão ela não invade a pelve renal. Por quê? Qual a importância disso? Determinar se vai ter metástase ou não. Certo. Vamos supor que na tomografia, essa lesão, ela ao invés de se localizar num dos polos renais, ela se localizasse bem ali no meio. Ou seja, ela tivesse íntima relação com o hilo renal, né? Aquela região dos cálices, né? Das papilas, e aí justamente o local onde a urina entra na pelve e aí se continua com o ureter. Desculpe, com os ureteres. Se a gente tivesse uma situação de imagem desse tipo, a gente poderia tentar fazer um procedimento diagnóstico de neoplasia não invasivo, que seria a pesquisa de células neoplásicas ou de células oncológicas na urina. Então, a importância de se invadir a pelve renal, um dos fatores importantes de se invadir a pelve renal, é que esse tumor ele pode se disseminar pelo ureter e para a bexiga, por semeadura direta. Aquela outra forma que a gente viu das células neoplásicas se disseminarem. Entendeu? Então, aí é mais um dado importante para a gente informar se existe comprometimento ou não da cápsula renal. Desculpe, da pelve renal. Já deu uma chance aqui, já deu uma dica para a próxima. E o próximo dado, como eu já falei, junto do rim, seja ele nefrectomia parcial ou nefrectomia total, vai vir justamente a cápsula e a gordura perirenal. E vai ser importante a gente afirmar se a gente encontra linfonodos nessa gordura, perilar, perirenal, seja qual for, se tem linfonodos comprometidos e se a tumoração ela se estende além dos rins, além da superfície renal. Por quê? Porque nós temos uma importância no estadiamento. Então, seriam basicamente esses informes que a gente teria que dar. Se a lesão fosse hilar, né, tivesse ali muito próximo do hilo, a gente teria que informar também, obviamente a nefrectomia seria total, a gente teria que informar comprometimento, né, de vasos renais, principalmente da veia renal, porque aí também altera significativamente o prognóstico do paciente. O diagnóstico, alguém já falou aqui, né? E a gente reforçou. A gente, pelas características, a gente tem
duas lesões mais importantes, um oncocitoma e por uma questão epidemiológica de incidência bem maior, o tumor de células claras renais. Todos os dois são lesões que têm um caráter expansivo, porém um dado que foi omitido ali na tomografia, na verdade foi dito, mas não foi descrito muito bem, que a lesão ela tem uma característica heterogênea, né? A gente sabe que a diferença entre o oncocitoma e o tumor de células claras renais é o tumor de células claras renais, ele cursa muito com hemorragia e com necrose, sendo inclusive importante para o estadiamento a gente dizer quanto de necrose a gente vê na tumoração como um todo. Qual a porcentagem que a gente tem de área de necrose. Enquanto o oncocitoma, por ser uma lesão mais insidiosa, de crescimento mais lento, ele vai formar aquela cicatriz estrelada central. Então, a gente teria essas alterações aí que podiam ser vistas radiologicamente. O prognóstico vai depender muito do nosso estadiamento. Geralmente, o tumor de células claras renais, quando ele tem uma classificação baixa, né, um grau de Fuhrmann baixo, o grau vai de 1 a 4, eu acho que foi o Luiz que falou. E aí, quanto mais baixo esse grau, menor a agressividade desse tumor. Tem também dois tipos de transformação tumoral que podem estar presentes, que é a sarcomatoide e a esqueci outro padrão que a gente pode ter, que eles dão um prognóstico pior para esse tipo de tumor. Então, só depois do exame anatopatológico que a gente vai poder fazer o estadiamento vai entender o estadiamento e o prognóstico para esse paciente. Mas, via de regra, são esses tumores menores de 4 centímetros, tem geralmente um prognóstico bem favorável. E agora, por fim, aí, entrando na patologia junto com a medicina social. Então, você é um cirurgião oncológico, ou você é um patologista amigo da família, e aí aquela pessoa leiga, de posse do laudo anatomopatológico, vai vir pedir explicações para você sobre o que é que você precisa, o que é que representa todas aquelas letras e númerozinhos que estão lá no final. E aí, como é que vocês procederiam nesse caso junto à família? Oi. Acho que explicaria o que cada letra significa, né? T de tumor, M de metástase e N de linfonodos. E explicaria que os números é de acordo com a gravidade do tumor, da metástase. Acho que seria isso. Teria que explicar primeiro para ele o que é metástase, né? Sim, sim. Entendeu? Da forma mais leiga possível, você dizer, olha, ele tem uma neoplasia, que é um conjunto de células que se acharam independentes e começaram a se multiplicar. Essa neoplasia ela pode ser benigna ou maligna, e pelo exame anatopatológico a gente identificou que era uma neoplasia X ou Y, maligna ou benigna. E que todas aquelas classificações, elas servem para dizer uma nota para o tumor, digamos assim. E que dessa forma, com essa pontuação, aquela lesão ela tem mais chances
ou menos chances de ser curada. E aí você pode, até se quiser, falar sobre a questão da metástase, que é uma sementezinha do tumor que foi plantada em outro local do corpo, que dificulta mais o tratamento, entendeu? E que a graduação, o estadiamento, ele dá um prognóstico do paciente de sobrevida, geralmente após 1 ano, 5 anos, e aí os critérios de cura de mais de 5 anos. A chance de sobrevida desse paciente. E dizendo que ele tem tantos por cento de chance de sobreviver ao primeiro ano de doença, ele tem tantos por cento de chance, aí às vezes pode oscilar de 90% até bem menos, muito menos do que isso, dependendo do tipo tumoral, e que além daquele estadiamento patológico, que foi o estadiamento visto pela peça cirúrgica, ainda se requer um estadiamento do oncologista, onde ele vai usar aqueles dados que foram dados, associados também com outros exames de imagem, como o PET scan, né, o rastreamento corpo total, visando procurar se essa lesão está presente em outros locais. E aí esse segundo estadiamento, esse estadiamento oncológico, seria o mais fiel para dizer o tempo de sobrevida desse paciente. Apesar de muitas vezes nos graus mais baixos, né, quando você não tem evidência de comprometimento de linfonodos, quando você não tem evidência de comprometimento de margens, nem de vasos, o estadiamento patológico geralmente é o que predetermina o prognóstico desse paciente. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Professor, o tromboembolismo só é anticoagulante e aí depois eu espero um tempo para fazer a cirurgia, seria? No caso desse tromboembolismo do membro? Isso. Geralmente só o anticoagulante, tá? Geralmente só o anticoagulante consegue resolver. Por quê? Nesse caso aí, no membro, a gente tem muito vaso colateral. Então, assim, tem que ser um tromboembolismo muito maciço e em vasos calibrosos bem importantes para você ter um comprometimento grave de um membro como esse. Na maioria das vezes, as outras circulações que a gente tem nesse membro, eles são importantes e conseguem promover digamos assim, um socorro para a circulação principal. Que as artérias Seria se o ligam, anticoagulante, né? Nesse caso aí, tem que monitorar aqueles índices de sangramento, né? O INR e o tempo de sangramento e coagulação, para você não terminar induzindo um sangramento mais grave. E na maioria das vezes esses trombos eles conseguem ser reduzidos de tamanho. A principal consequência que a gente observa, o principal sinal clínico, né, que a gente observa, como boa parte desses trombos são venosos e eles prejudicam o retorno, aí aquele membro ele fica bastante edemaciado e muitas vezes ele também apresenta cianose. Então, o membro fica pesado, edemaciado e com cianose. Que depois do uso do anticoagulante, né, e dos trombolíticos, né, as medicações que são capazes de desfazer esse trombo, né. Hoje em dia a gente tem excelentes medicações que após 6 a 8 horas a gente praticamente tem um trombo cardíaco, por exemplo, dissolvido, né, apesar de caras, essas medicações, o Tecnoplase, por exemplo, a gente tem inclusive lá na UPA, a gente consegue dissolver um trombo desse e muitas vezes
trazer o paciente à normalidade praticamente em poucas horas depois do evento tromboembólico, né? Mas geralmente é isso que se faz. O do COVID, a gente está tendo muito cuidado para durante a alta a gente prescrever o anticoagulante oral. Esse paciente fica fazendo acompanhamento lá de fibrinogênio, ferro sérico, dedímero, esses parâmetros aí, inclusive proteína C reativa e velocidade de hemossedimentação, são importantes para acompanhar o risco desses pacientes desenvolver esses novos fenômenos tromboembólicos, né? Que é quem geralmente está matando esses pacientes aí com COVID. Vamos lá, mais alguma participação? Professor, ele fez uma automedicação antes com um coquetel anti-Covid, 15 dias antes. Não especifica no texto o que tinha, né, nesse coquetel, mas ele não poderia ter tomado um anticoagulante aí nesse coquetel e ter desprendido um trombo de um outro lugar que já pré-existente? O coquetel anti-Covid, que a gente chama da fase 1, ele geralmente entra com azitromicina, ivermectina e 3 tipos de vitaminas, né, para o organismo fortalecer a imunidade. O zinco, a vitamina D e a vitamina C. Quando eu falo em coquetel anti-Covid, a gente está pensando nesse tratamento precoce da fase 1. Um grande problema hoje em dia, o pessoal, é o uso da dexametasona na fase 1. O corticoide na fase 1 o pessoal está usando muito, prescrevendo muito aí. Inclusive, nós temos 3 colegas médicos que se agravaram bastante porque fizeram o uso da dexametasona na fase 1, que é a fase de replicação viral, a fase de invasão viral. E o dexametasona é responsável por baixar a imunidade. Nesse caso aí, Tuane, tem pacientes também que, infelizmente, estão se automedicando com os anticoagulantes na fase 1. Mas a gente sabe que o anticoagulante, junto com o corticoide e junto com os antibióticos de amplo espectro, a gente utiliza para a segunda fase da doença, né? Aquela fase inflamatória, que geralmente cursa com quadro respiratório. Então, essa segunda fase é que a gente reserva o uso de anticoagulante, internamento hospitalar e monitorização desses exames laboratoriais. E, geralmente, a gente interna pelo quadro tomográfico, né? Quadro tomográfico com comprometimento menor do que 25%, dependendo do paciente clinicamente, você pode conduzir ele em casa. Mas se ele tiver um comprometimento mesmo pequeno, mas uma clínica ruim, é mais interessante que se interne o paciente e entre com todo esse tratamento com corticoide e anticoagulante para evitar justamente a morte pelos fenômenos tromboembólicos. Mas no nosso caso, esse caso que a gente leu, se ele tivesse tomado esse anticoagulante, no caso não seria então talvez, né? Não seria uma complicação tardia do COVID, e sim um trombo já pré-existente que foi solto. Ele pode ter desgarrado o trombo, né? Se ele conseguiu diluir o pedículo desse trombo, né? Então, ele teria desgarrado esse trombo que ele já tinha, o trombo aterosclerótico, que você diz, né? Anterior, né? Ou até o próprio COVID ter agravado um trombo pré-existente, né? Um trombo que ele já tinha, e aí, caprichosamente, evoluiu para esse tromboembolismo em um membro. Que são casos raros, mas acontece. Professora, eu tenho uma dúvida. Talvez não seja tão voltada para o caso agora, mas a gente teve uma aula de semiologia e o professor estava falando sobre os lugares mais comuns de câncer devido ao tabagismo, né? Aí ele comentou com a gente que ainda não é muito bem explicado por quê, mas a maioria ocorre na bexiga. Aí eu fui pesquisar, né? Por que a maioria ocorre na bexiga? E aí, assim, a chance de tabagista ter realmente é 440% maior
de ter esse câncer na bexiga, né? Porque o tabaco ele contém agentes cancerígenos que vão ser excretados ali na urina. Mas assim, por que na bexiga e não tem? Não sei se existe essa explicação, porque ele diz que ainda não é muito bem explicado. Mas por que na bexiga e não, sei lá, no rim, por exemplo? O tempo de retenção da urina na bexiga é maior do que nos outros locais. E também o tipo de revestimento do epitélio transicional da bexiga é mais extenso do que nos outros locais. Então, além de ser uma questão física, anatômica, aliás, é mais por causa de uma questão física anatômica mesmo. Ele passa mais tempo lá, né, e ele tem mais tecido para ser lesionado. Eu acredito que seja principalmente por causa disso. Mas a incidência de câncer de bexiga em fumantes ela é espantosamente maior do que na população não tabagista. Beleza, professor, obrigada. Apesar de a maior parte dos cânceres de bexiga, eles são vegetantes, né? Eles não têm capacidade de invasão. Então, eles trazem um prognóstico bom, a não ser quando eles já estão extremamente disseminados que acometem órgãos circunvizinhos. Aí eles trazem aquela pelve já congelada, que chama, que é tudo aquilo tomado pelos carcinomas, mas é raro. Então, por exemplo, se ele tivesse ali uma invasão, eu voltei para o nosso caso. Se no nosso caso tivesse ali uma invasão da pelve renal, você disse que essa invasão poderia disseminar ali pelo ureter e bexiga. No caso dessa invasão, ele poderia ficar retido nessas estruturas só? Demoraria mais para disseminar? Em qualquer local do trajeto da pelve renal até a saída da urina. Poderia semear essas células neoplásicas. Inclusive, o tumor de células claras renais ele tem alguns comportamentos curiosos, onde eles vão dar metástase para tireoide e para glândulas salivares. É um dos sítios de metástase que surgem para esse tipo de tumor, que são digamos assim, de apresentação incomum para as neoplasias em geral, né? Então, tem descrição de metástase de câncer de células claras renais para esses locais, que é mais incomum. Mas ali seria mais para a gente ilustrar a questão de que a invasão de um determinada estrutura renal, ela tem uma importância de ser citada no anatopatológico e não pode passar desapercebido, por exemplo, por um clínico que atendeu o paciente, identificou aquele exame de imagem, viu que a neoplasia, por exemplo, tinha aspectos heterogêneos, com áreas sugestivas de hemorragia dentro do tumor, e se ele acometia a pelve renal, não entraria dentro do recurso diagnóstico para ele, antes de apostar em uma intervenção cirúrgica, solicitar uma pesquisa de células neoplásicas na urina. Pedir para o cara lá guardar uns 2 litros de urina, né, principalmente aquela urina matinal, que ela geralmente vem mais concentrada, né? E aí ele mandar para o anatopatológico para pesquisa de células neoplásicas. E aí ele teria uma robustez bem maior para afirmar que aquela neoplasia era maligna e aí encaminhar esse paciente para o tratamento especializado, né? Nesse caso, então, o exame da urina, a normalidade que teve foram as hemácias, né, que foram encontradas. Foi. Então, isso seria, de certa forma, até bom, né? Porque, na verdade, nesse caso aí, a pelve renal não teria sido poupada microscopicamente, né? Sim. No exame de imagem, ele falou em aparentemente não acometer a pelve renal, mas um dos exames
que a gente realizou, que foi o sumário de urina, falava contra isso. E aí a gente pode citar no nosso laudo que ele comprometia a pelve renal porque a gente viu microscopicamente e o dado do sangramento que ele tinha de leve a moderado, né, no sumário de urina. Aí realmente caberia aquela classificação que vocês deram lá do T3, acometimento de pelve renal. Certo, professor. Tranquilo. Pessoal, vamos ficando por aqui, tá? Na outra quinta-feira, a gente continua a parte do trato geniturinário masculino e já termina, provavelmente, essa parte de rins e ureteres. E aí a gente já parte para outro assunto interessante. Prof, Oi. para agora N3, sistema genital masculino e rins? Rins, ureter, sistema genital masculino e, se Deus quiser, pele. Ok. Professor, a gente não vai ver mamas? Mama a gente vê no último bimestre. Quais mais capítulos a gente vai ver? Provavelmente mama, cardio e pneumo. Mama, cardio e pneu. Ok. Então, Professor, mas mama não vai ficar muito solto no próximo assunto? Não, mama é um capítulo isolado. Mama é um capítulo totalmente isolado. E é um tema importante para a gente ver, sim. É um tema bem importante. Pode deixar passar, não. Na patologia, não. Então, pneumicárdio é na N4, né, prof? Isso, pneu, cardio e mama, provavelmente. Tá. E agora dermato e geniturinário e renal. doenças infecciosas a gente não vai ver, então, né? Nem linfoma também não vai dar tempo de ver, nem patologia óssea não vai dar tempo de ver, que são coisas bem específicas e que a gente não, digamos assim, não entra na nossa vivência praticamente. Ah, entendi. Beleza, então, professor. Valeu. Ok. Bom final de semana. Bom final de semana para vocês. Obrigado aí pela aula. E até a próxima. As duas funcionárias daqui de casa positivaram para a Covid. E só eu que não peguei ainda. Rapaz, me passa o segredo aí, professor. Ai, ai. Muita fé, muita fé. Até logo, pessoal. Bom final de semana. Abraço. Tchau, prof. Valeu, Obrigada. Tchau. Boa semana aí. Obrigada.